Bom, a Liga dos Campeões já começou e a grande expectativa que temos nessa Liga dos Campeões é em relação ao Paris Saint-Germain, que contratou um caminhão de gente, muita gente já fez comparação a Real Madrid Galáctico, enfim, um monte de peça boa pra caramba. Será que vai ganhar a Liga dos Campeões? Não sabemos, mas aí a gente resolveu relembrar outros grandes times que não ganharam, né, Formiga? Pois é, a Champions não vive só de favoritismos, porque muitas vezes esses favoritos, ainda mais essa galera assim construída, vamos comprar o favoritismo, costuma dar errado. E tem um histórico aí de pelo menos 5 grandes times que ficaram no quase, ou que a história não os premiou com o título da Champions. Ganharam uma coisa aqui, ganharam uma coisa por lá, ficaram no imaginário das pessoas, mas não tem a orelhudo, que é o que importa. Sabia não? Bom, aliás, é importante a gente dizer aqui para vocês que a Liga dos Campeões, como a gente disse, já começou e todos os jogos da UEFA Champions League estão na HBO Max. 8 jogos por dia nessa fase de grupos, terça, quarta-feira, depois toda a fase decisiva de mata-mata, oitavas, quartas, semifinal, tudo na HBO Max, tá? Quer escolher o jogo que você assiste? Só assinar a HBO Max para você acompanhar junto com a gente. É importante também, Formiga, acho que a gente dizer aqui pra galera que não é de um ano específico ou de uma temporada específica. Acho que são times que marcam momentos, de alguma forma eras até, né? Sim, times que ficam no imaginário e que bateram na trave 1, 2, 3, às vezes bateu na trave e quase entrou, às vezes bateu na trave e foi pra fora, às vezes foi só pra fora, mas tem times que de fato a gente falava, putz, cara, como é que esses caras não ganharam uma Champions? Tem um time que a gente vai falar aí que ainda pode ser, os outros já era, assim, os outros não ganharam, alguns aí bateram finais e tal, mas tem um que ainda tá valendo, que pode ser. Os outros, esquece, já estão na história mesmo. E tem um que eu lamento profundamente, assim, até hoje. Que venha a ser o Real dos Galácticos, por acaso? Esse então, aí é os... Então vamos começar com o Real Madrid dos Galácticos, porque a verdade é que esse time, mesmo não conseguindo ganhar uma Liga dos Campeões, marca muito um tempo, assim. E aí, por isso que eu achei importante a gente começar até com eles, porque quando a gente fala do PSG contratando esse tanto de gente, ou qualquer outro clube que faça grandes e gigantescas contratações, qual é a primeira comparação que a gente faz? Real Madrid dos Galácticos. Total. E os caras não venceram a Liga dos Campeões. Não venceram. E assim, é porque o que é o Galáctico, né? O Real Madrid Galáctico, ele começa lá com o Figo, aí depois ganha o Zidane, depois ganha o Ronaldo, depois tem Beckham, só que lá já tinha o Roberto Carlos, já tinha o Raul, o Cacilhas vai se construindo um grande goleiro e tal. Então assim, realmente, com a formação galáctica full HD, eles de fato não ganharam a Champions. O Zidane chega a ganhar uma Champions fazendo gol na final, os Zidane e Figo, que já tinham sido eleitos o melhor do mundo, mas o Ronaldo chega, e aí já chega no Real campeão, e aí de fato a coisa não acontece, né? Logo na primeira temporada eles batem uma semifinal, perdem para a Juventus, jogando na Itália, com o Ronaldo no banco, inclusive, porque o Ronaldo tinha se machucado no primeiro jogo, e a Juventus mete um 3-1, com direito à atuação histórica do Thuram, do Nedved, do Buffon, de uma galera. E o Zidane podia ser bicampeão ali, né? Acabou parando para o seu ex-clube, inclusive a Juventus, que voltará aqui a ser pauta mais na frente. Mas realmente, os Galácticos Full HD não ganharam a Champions. E aí foi até a melhor campanha, foi essa semifinal, porque depois é só ladeira abaixo, né? Até acho que é legal a gente falar isso. É meio que considerado os Galácticos completo, eu diria, quando chega Ronaldo e Beckham, né? Antes, um grande time e tal, mas quando chega Ronaldo e Beckham é que o Real Madrid passa a ser considerado esse Real Madrid dos Galácticos, da era galáctica. Então, por isso que a gente considera que não venceu a Liga dos Campeões, né? Com esses caras, com a chegada do Ronaldo e do Beckham, mais a galera que já estava antes, eles não conseguiram vencer o UEFA Champions League. E aí o Formiga falou ali foi a melhor campanha, né? O pós 2002 foi campeão, aí 3, 4 foi bem, e depois disso, assim, degringolou de um jeito que os caras passaram a chamar por lá, e acho que no mundo inteiro, no fim das contas, da maldição das oitavas, porque o Real Madrid chegava nas oitavas de final e pau, e caía, até chegar a temporada que, enfim, veio a conquista de La Décima, e a gente tá falando de um clube que sabe muito como vencer Liga dos Campeões, tanto que era isso, né? Buscava o 10º título, que vem lá na temporada 13 e 14. Mas aí já é uma outra geração, já tem até o Cristiano Ronaldo, né? Que é importante naquela conquista. E dessa galera que tava nesse Real Madrid Galáctico e tal, só o Cacilhas e o Sérgio Ramos
conseguiram ser campeões da Liga dos Campeões lá em 13 e 14. Mas sem dúvida, quando você fala de time sem Champions, o Real Madrid Galáctico aparece, e grandes jogadores sem Champions, um dos primeiros que vem à mente é justamente o Ronaldo Fenômeno. Muito, quando a gente fala dos maiores que não tem Liga dos Campeões, muito o Ronaldo vem à cabeça. Aliás, o Ronaldo fez aniversário esses dias. Fiz até um post pra ele, porque o Ronaldo é o melhor 9 que eu vi na história. Vamos então, o Formiga falou aqui que a gente falaria ainda de Juventus. O Zidane, quando chegou no Real, dos Galácticos e tal, chegou vindo da Juventus. Então, antes ele estava na Juventus. Chega na Juventus campeã da Liga dos Campeões, em 96, né? E aí, a contratação do Zidane, ela é impactante, ela é importante e tal, mas ganhar com ele também não rolou não, Formiga. E não tinha só ele, né? Tinha mais gente. Sim, o time era muito forte, ele chega num time campeão, inclusive, ele já chega como um cara... O Zidane é que ele estourou pro mundo em 98, e a gente via menos Champions aqui e tal, mas a Europa já sabia que se tratava ali de um grande cara, assim, a França vinha de um trauma de não ter ido para a Copa de 94 e tal, mas a partir de 96 o Zidane começa, inclusive, também a comandar a seleção francesa para uma retomada, chega na Juventus como uma grande contratação, num time relativamente pronto e altamente técnico, né, que tinha uma zaga muito forte, um ataque já com o Del Piero, mas o fato é que nessa passagem o Zidane joga muito, na sua primeira Champions ele joga uma barbaridade, talvez seja individualmente a melhor Champions do Zidane, e a Juventus bate na final com o Borussia e perde pro Borussia e fica ali naquele quase, né, um quase que viria de novo, mas é um grande time muito marcado pelo Zidane, que não é campeão pela Juventus, até por isso talvez ele tenha ido realizar o sonho no Real Madrid e rapidamente é campeão pelo Real, metendo um gol na final, inclusive. Então o Zidane tem a sua Champions, mas o Zidane e Juventus juntos não têm uma Champions, e aquele era um time muito marcante. A Juventus bateu o final ali, no início dos anos 2000, voltaria também a aprontar e a voltar à final, inclusive, como a gente falou há pouco, eliminando o Real Madrid Galáctico. E aí a Juve ali foi vice, que o Formiga falou, contra o Dortmund, né, na chegada aí do Zidane. Depois foi vice na temporada seguinte, 97, 98, contra o Real. Depois cai na semifinal na outra temporada, na 98, 99. Então, assim, a verdade é que se você analisar num contexto, o trabalho ia até a reta final. Estava entre os 4 melhores times do mundo, ou da Europa, vamos colocar corretamente, né? Porque Liga dos Campeões da Europa, mas, enfim, a gente sempre entendeu muito ali também como sendo os melhores times do mundo. Mas bateu entre os 4 melhores times da Europa em temporadas seguidas. Só que quem fica marcado na história é time que vence título. Total, tanto que você precisa ir lá revisitar para falar, meu irmão, foi tudo isso mesmo, né? E tinha Davis, tinha Inzaghi, tinha Deschamps, e de novo, parou sempre no campeão, né? Porque ou perdeu as finais para Borussia e Real, ou caiu na semi para o United, que foi o campeão, em 99. Então, e é um ciclo muito forte. Aí, de novo, perde o Zidane depois, aí chega o Nedved, tem a virada de chave, o Zidane vai embora. Mas uma temporada depois do Zidane ir embora, e o Zidane campeão e tal, já pelo Real, ele volta, a Juventus volta a bater final de novo, né? Então, assim, era um período muito forte da Juve, de fato, assim, a gente agora voltou a ver a Juventus batendo final e tal, mas esse ciclo aí, a Juventus não chegava como um azarão, a Juventus não chegava como, ó, que surpresa. A Juventus era um time a ser batido, sim. Bom, foi a Juventus, que é um time da Itália, foi o Real Madrid, que é um time da Espanha, e aí a gente vai para uma sequência aqui de times ingleses. E aí, hoje, quando a gente fala de futebol inglês, de Premier League, enfim, as pessoas entendem como esse sendo o melhor campeonato ou o melhor futebol disputado no mundo. Mas, tempos atrás, e a gente aqui traz um pouco de história, não sabia não, era uma coisa um pouco diferente. A gente vai falar aqui de 3 clubes que não tinham vencido a Liga dos Campeões ainda no momento que a gente vai falar, a gente vai começar a falar de um deles, mas tem 2 que até agora não venceram ainda, tá? Só um saiu da fila desses 3 que a gente vai citar aqui. E aí acho que a gente precisa começar por um desses que ainda não saiu da fila e que tem um time que marcou época, que teve um nome também, né, Formiga? Eu acho que alguns times, eles marcam tanto época que eles têm um nome ali no fim das contas. O Real Madrid Galáctico era um desses times e o Arsenal Invicto também é um desses times que fica marcado muito por não ter derrota numa conquista. O Arsenal Invictus é uma parada gigantesca, assim, né? Um time que ficou durante um tempo e até tem o rescaldo dos Invictus que ficam com o tempo, ele ainda perdura, porque o Arsenal Invicto acaba sendo o Arsenal do Wenger, né? Não dá para dizer só que foi o Bergkamp, que foi o Henry,
é o Arsenal do Wenger, que tinha aquela estrutura que foi campeã inglesa sem perder, mas que perdurou e passou a competir na Europa, mas assim, com campanha sempre relacionada ao futebol bem jogado, vários confrontos históricos com o Real, normalmente perdendo, né? Mas assim, putz, a gente vai ver o supra-sumo do futebol arte. E inclusive chegou a bater uma final o Arsenal e Barcelona em 2006, mas o Arsenal Invictus mesmo ali, você pega ali 2003, 2004, 2005, não vai nem longe. Em 2004, 2005, cai nas oitavas de final. Depois da final, no ano seguinte, 2006, 2007, volta a cair também nas oitavas de final, e aí começa a bater ali umas quartas de final, uma semifinal, outras quartas, e aí começa uma sequência de eliminações em oitavas. Então, assim, o Arsenal invicto, que eu vou pro Arsenal do Wenger, ele, de todos, talvez tenha sido menos competitivo, porque a gente citou times aí que bateram na trave, que tava ali chegando e tal. O Arsenal foi, para mim, o mais desproporcional a bola que jogava, eu acho, assim, porque ele virava cachorro morto, às vezes, para levar pancada na Champions. Eu acho que chama a atenção, porque se a gente... Óbvio que o Arsenal fica marcado e fica por muito tempo, né, marcado pelo Wenger também, mas esse time tinha Henry, tinha Bergkamp, tinha Vieira, tinha Pires, tinha uma galera, assim, muito boa. E teve uma conquista de Premier League antes, 2001, 2002. Depois teve a conquista da Premier League de novo, e aí essa que a gente chama aqui do Arsenal Invictus, que é... Os caras não perderam um jogo sequer na Premier da temporada 2003, 2004. Então, uma temporada incrível em solo doméstico na Inglaterra, mas que quando chega a Liga dos Campeões cai nas quartas de final. Então, isso eu acho que fica muito marcante, assim, né? Como em alguns momentos eram times, às vezes diferentes, ou um time que jogava muito em determinado campeonato e que no outro, como disse o Formiga, virava um cachorro morto, enfim, apanhava e apanhava bem. Proporcional demais, assim, muito colado Porque aí é essa sequência do Invictus ali, se você pega quartas, oitavas, uma final, aí volta oitavas, quartas, entendeu? Assim, aí desmancha, né? Os Invictus vão embora e tal, mas de novo, com o Wenger, que ficou associado a esse futebol legal de ver e tal, ficou assim, era bonito, mas era frágil. E acho que o mais frágil de todos o que a gente citou aqui era esse Arsenal aí. Bom, e esse Arsenal que a gente falou, dessa temporada 3-4, ele cai nas quartas de final justamente pro Chelsea, que é o segundo inglês que a gente vai falar aqui. Esse já saiu da fila, já venceu 2 vezes a Liga dos Campeões. Mas o Chelsea que a gente vai tratar aqui é um Chelsea, de novo, né? Vamos lembrar a mudança que teve no mundo e a mudança que teve no futebol inglês, e muito é também por conta de times como esse Chelsea, iniciando ali uma caminhada com o Chelsea do Abramovich, que é justamente nessa temporada, chega lá a semifinal, mas o que a gente quer tratar mais aqui especificamente é da temporada seguinte, da temporada que tem José Mourinho, Formiga. Pois é, o José Mourinho chega já num novo rico, num time com investimentos e tal. É um desses que quer comprar a tradição, né? Ou comprar a Liga dos Campeões, favoritismo. Acelerar o processo, né? Acelerar o processo. Era um time que vinha construindo isso na Inglaterra e tal. Logo quando ele chega, já começa, já tem impacto imediato na Premier League, na Liga local. Ele chega como um técnico campeão de Champions, com um time muito pior e tal. E de fato, assim, ele transforma o Chelsea num time muito competitivo e que, diferentemente desses que a gente citou aqui, né, de frágil e tal, ele vai perdendo ou deixando escapar por acasos, né? Você olha, revisita a história do Chelsea na Champions, assim, é uma bola, é uma mudança, mas era um time muito forte, mas que não aconteceu para ganhar a Champions. É tão assim que tem até um gol fantasma, né? Até hoje a gente não sabe se aquela bola do Luiz Garcia entrou, se não entrou, e a gente nunca vai saber. Aliás, para mim, de todas as coisas que a tecnologia trouxe pro futebol, VAR, papapá, a melhor de todas é o chip na bola. Porque assim, não tem como não saber o que aconteceu ali. O chip e a tecnologia, ela vai resolver. Mas então foi um Chelsea bicampeão consecutivamente de Premier League, mas um Chelsea que na Liga dos Campeões, no fim das contas, caía. Caiu na semifinal pro Liverpool, na temporada 4-5, depois na temporada 6-7, e na 4-5 essa polêmica toda, esse gol fantasma, essa maluquice que eu imagino que pro torcedor do Chelsea fica muito marcado, né? Acho que depois que conseguiu ser campeão da Liga dos Campeões, lá na temporada 11-12, e depois nessa última temporada vencendo o City, acho que essas eliminações e tudo que aconteceu antes dá uma amenizada, de alguma forma o torcedor dá uma esquecida, né? Mas até conseguir vencer,
tudo isso fica na memória da galera. Mas é engraçado que assim, o Chelsea do Mourinho, ele acaba se confunde com esse Chelsea novo rico que funciona, assim, o Chelsea dá o salto que eu acho que era imaginado. Você começa a ver ali uma sequência de semifinal, aí tem eliminação para as oitavas lá com o Barcelona, aí depois tem semifinal de novo, aí no ano seguinte tem final, aí no ano seguinte tem semifinal de novo, e aí acaba que beleza, aí depois o time para dessas contratações mais ou menos muito caras e tal, e o time começa uma transição, e aí eu não tô falando mais de Mourinho, eu tô falando do Chelsea grife rico. Depois dessa sequência, aí vem um tempo ali sem muita coisa bacana, né? Eliminado em oitavas, aí tem as quartas de final, e aí 11-12 é campeão quando ninguém imaginava, quando era, enfim, uma transição, e o time acaba ganhando. Curiosamente, quando não tinha um técnico de grife, ou quando tinha investido menos, né? Ou quando tinha um time com menos poderio e força, mas esse período que engloba o Mourinho, que é de gasto, de virar esse, não galácticos ingleses, mas assim, de contratar para formar essa tradição, dá resultado, né? A gente tá falando de um Chelsea que bate muito na trave ali, semifinal, quartas, são oitavas para um campeão, né? Quando perde pro Barcelona em 8-9, mas é isso, assim, não ganhou com o Mourinho, não ganhou no auge daquele projeto, né? Naquele período do que o Abramovich estava, porque o Abramovich hoje não é mais filmado, né? Mas nesse período aí, todo jogo ele era garantido que ele ia aparecer em algum momento nas tribunas ali, iam focalizar o homem. Agora ninguém nem lembra mais. Tipo como fazem com o presidente, com o Nasser Al-Khelaifi no PSG. Isso. Sem toda dúvida. vez, toda vez. Quando parar de filmar o Khelaifi aí, ele ganha. Olha aí, o Formiga tem a receita pro título do PSG acontecer. Bom, o Formiga falou aqui no início do programa que a gente trataria de um time, um desses que a gente falaria aqui, que não venceu a Liga dos Campeões, desses grandes times que ficam na história, um ainda tem chance de vencer. E é justamente o Manchester City, o City do Guardiola, o City de tantas conquistas domésticas também, né, nesses últimos tempos, seja com Guardiola, seja antes disso, com muitas contratações também. E acho que até mais do que só entre aspas, os nomes, Formiga, desse City, mas o que esse time conseguiu apresentar de nível de futebol, né? Batendo recorde de pontuação em Premier League e tal, e que na Liga dos Campeões isso não se repete. E parando em quarta de final sequencialmente, né? Até, enfim, conseguir romper isso, e quando passou das quartas, bateu logo a final, que foi a final contra o Chelsea, mas ele eliminado para Lyon, eliminado para Tottenham, eliminado para Liverpool, assim, uma sequência, e sempre com, sempre com o gol fora sendo muito determinante, né? Principalmente com o Tottenham aí, com o Lyon, você tem esse fator que o Guardiola já se incomodava antes, né? Lá com o Bayern, enfim, com o próprio Barcelona e tudo, isso se repetiu nessas duas situações com o Manchester City, que sempre chegou nesses momentos como um favorito, talvez não ali contra o Liverpool, se bobear não tinha, mas contra o Tottenham era muito favorito, contra o Lyon era muito favorito, e em parte contra o Chelsea na final, não era muito, mas acho que era visto como favorito, então é o único desses que a gente falou que ainda pode romper essa pecha aí, né? Porque a gente podia ter incluído, se quisesse, um time que não aconteceu, né? O Bayern do Guardiola, né? O Bayern do Guardiola também não ganhou a Liga dos Campeões da Europa, mas enfim, e ele pegou um time campeão, e aí ele saiu, o time é campeão logo depois, né? Será que o problema é o Guardiola? Mas acho que é um pouquinho diferente aqui, porque no Bayern ele conseguiu fazer o trabalho que fez e tal, mas numa liga menos competitiva, assim, eu acho, né? E aí no City chama a atenção conseguir fazer tudo o que ele faz internamente dentro da Inglaterra, com tantos times que são tão competitivos, e isso eu acho que também chama atenção. Você falou para algumas eliminações desse City em quartas de final e tal, para times que no geral a gente avalia que não são melhores do que o City, mas também é um problema para esse time, isso que eu acho muito louco, pegar times ingleses em outra competição, porque se você pega inglês na Premier League, eles passam por cima, eles arrebentam com o Guardiola. Mas se você pega esse mesmo City, pegando os mesmos ingleses, só que dentro da Liga dos Campeões, aí o negócio não acontece. Você falou do Tottenham, mas teve o Liverpool, teve agora a final contra o Chelsea, que também perdeu. Então, pegar ingleses em outra competição que não seja a Premier League, dá certo. Não rola. E o Guardiola, quando era treinador do Barcelona, adorava pegar o inglês, no Bayern a mesma coisa, aí chega num inglês, a coisa trava. É verdade. Mas agora acabou o gol fora, viu? Acabou o gol fora. Pode ser que o Guardiola, enfim, pode ser. É verdade. Bom, o que a gente sabe é que vai ter esse Manchester City nessa Liga dos Campeões, nessa tentativa ainda de acabar com essa história. É o único que pode. Pra mim,
de todos esses que a gente listou aqui, o mais marcante é o Real dos Galácticos. Também acho. E aí depois eu acho que eu iria pra esse City. Mas não sei se porque tá muito hypado, como tu disse. Tá muito em alta aqui na minha cabeça, muito fresco na minha memória. Pode ser. O Arsenal invicto também é bom, mas é como a gente for olhar. Se a gente for olhar, fala, tipo assim, mas também não ajudou, né? Porque os outros aí, coitado, teve gente que deu azar, teve gente que bateu, entendeu? Não é, o Arsenal, não é, acho que é diferente. Pô, a Juve tava toda hora ali, cara, e só caiu pra campeão. O Arsenal tem umas paradas, caindo nas oitavas, tomando umas enfiadas aí. Mas eu acho que é isso mesmo. É o City o Galácticos, acho que com certeza. E depois o City do Guardiola. Porque o Mourinho se confunde muito com a era rica ali do Chelsea. Tem hora que você não sabe mais nem onde é que se era com o Mourinho, se era sem o Mourinho. A Juventus você tem que mergulhar muito ali pra entender. Até como o Zidane é campeão depois, fica meio que, não ganhou ali, mas ganhou depois. E alguns eles já tinham ganho antes. A sequência de vices da Juventus, acho que é o torcedor da Juventus que lembra, né? O resto a gente lembra mais negócio de título. Bom, se vocês acharem que tem algum outro que a gente deixou fora aqui, fiquem à vontade. Acho que vai ter gente, por exemplo, querendo dizer do Atlético de Madrid de Simeone. Não sei, eu acho que ele marca uma época, mas não sei se entra, acho que não, como um favorito em nenhuma Liga dos Campeões. Barcelona com Romário, enfim. Vocês fiquem à vontade para dizer aqui nos comentários se teve algum que a gente deixou de fora. E também, se vocês tiverem temas pra gente fazer aqui, vocês mandem nos comentários. A gente tá sempre de olho ou nas nossas redes sociais, que a gente sempre compartilha também. É nóis, formiga! É nóis. Tamo junto e vamos ver se esse ano um desses aí sai da fila. Quer dizer, só tem um pra sair da fila. Tchau, beijo.